Deixa eu lembrar. Isso que eu ia falar, lembrar de gravar. Porque eu acabo dando a pausa no começo e às vezes eu esqueço. Aí eu lembrei que tem. Muita gente fala desse manifesto ágil, que na verdade começou com o pessoal da galera de software, né? E muito dessas coisas de Scrum, tal, vem muito a galera de tecnologia que acaba usando, mas adaptado também para outros, assim, né? E aí eu achei interessante a gente ver, são 12 princípios, mas aí eles colocam quatro, destacando, né, que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. E eu acho interessante porque tem nos vários frameworks e ferramentas ágeis, né, tipo Kanban, é, ou Scrum, ou Lean, tem sempre. A gente está acabando, quando o pessoal está chegando, estava respondendo um pouquinho a dúvida do Thiago. Dúvida não, né? Perguntando mais coisas. Tem sempre reuniões, como daily stand-up, ou processos que estão sempre permitindo a interação das pessoas para todo mundo estar sabendo do que está acontecendo. Eu achei curioso ter esses, assim, esse curioso não, né? Eu achei que poderia ser interessante trazer esse manifesto só para a gente pensar as diversas ferramentas que a gente falou, ou frameworks ou metodologias, então tem sempre ter essas interações. Claro que temos processos e ferramentas para isso, mas está sempre se interagindo o tempo todo, e não só quando acabar aquela entrega, ou não só quando finalizar alguma coisa. Então, isso é muito importante porque isso permite uma agilidade, porque se estiver dando uma ruim, logo já resolve, ou se alguém tiver uma informação que seja importante, já vai conseguir já aprender ali para inserir no novo produto, no novo serviço, enfim. É, Aí eles colocam, né, software em desenvolvimento já funcionando, porque aí ele está pensando na questão do software, né, desenvolvimento de software. É mais importante do que ter toda aquela documentação extensiva. E aí a gente pode pensar não só para software, né, mas às vezes aquele projeto ou a proposta não está 100% detalhadinho, mas já coloca funcionar para poder vendo como tivessem versões betas, né, em ação ali, para depois a gente, enfim, né, em vez de estar tudo certinho, para poder colocar na rua. Colaboração dos clientes em vez de depois de negociação de contratos, então ouvir também o cliente, né, tá sempre com isso em mente e responder às mudanças em vez de seguir, em vez não, né, mais importante de seguir um plano, né? Então você tá sempre com essa agilidade e não que um lado ele está dizendo que assim, um lado é mais importante do que o outro vai existir, vão ter processos, vai ter tudo aquilo do outro lado, mas a gente valoriza na questão do ágil isso. Antes de começar, eu estava aqui só compartilhando o Manifesto Ágil para poder a gente ver um pouco desses princípios, que eu acho que é interessante e complementa um pouco a dúvida do Tiago também. Aí eu vou começar pelas minhas pendências também, né? Por isso que eu falei, tô começando antes da aula só com as pendências, gente. Bom dia. Obrigado, professora. Foi curiosidade mesmo, não foi nem muita dúvida, não. É que eu não tive tempo de aprofundar, né? Como E você aí temos. comentou na aula que tinha já um material, assim, alguma coisa, aí eu compartilhei. Aí eu Legal. posso até botar mais detalhes, aí posso botar links lá, mas assim, de ágil, Kanban, Lean, né, frameworks ou questões assim, eu posso botar lá na pastinha, mas eu falei, deixa eu falar conceitualmente que eu acho interessante a gente pensar nisso, nessa questão do ágil, e esse aí é de 2001, esse Uhum. manifesto. Outra pendência, o questionário que foi usado lá no laboratório farmacêutico, eu ainda não consegui com a professora, mas vou conseguir, coloco lá. E também tivemos uma dúvida em relação ao uso de IA. E aí, eu estava conversando com o Marcone e com o André, eu acho que a gente queria até fazer.
eu vou compartilhar uma boa prática que a gente viu de um projeto do turma anterior, mas a gente está pensando em fazer também algo mais formalmente escrito, porque cada vez mais a gente está usando o IA. Mas eu vou compartilhar e vou deixar o link que está no centro de estudos. Olha que interessante que elas fizeram. No final do trabalho do projeto delas, né, elas colocaram a declaração de uso de inteligência artificial e falaram durante esse trabalho quais as ferramentas que elas usaram, onde elas usaram, o que elas fizeram, né? Tudo que veio da IA, como elas revisaram, que seguiram princípios de éticas de pesquisa, e aqui falaram onde que elas se basearam para fazer essa declaração. Eu lembro que quando elas apresentaram, eu achei super interessante. Falei, a gente vai pegar isso, acabou que a gente não formalizou. O Marconi estava até pensando se colocaria algo como o compartilhamento até de alguns prompts, porque isso pode até ajudar futuros alunos a usarem IA, né? Enfim. Então a gente ainda está nesse processo de pensar, mas a gente pode conversar mais, especialmente com o pessoal dos orientadores, né? O Marconi e André. Mas eu vou colocar também no chat aqui o link do projeto delas, porque elas fizeram. O projeto delas é taxonomia, ela é o uso de IA ajudando a taxonomia, então, assim, também tem tudo bem com IA no projeto, né? Vou botar aqui. O Fernando já atua como Product Owner. Que legal. Bacana. E aí, eu acho que de pendências. Então, esse assunto a gente ainda vai voltar a falar, mas já fica aí mais ou menos uma inspiração para o projeto de vocês. E aí, vamos começar hoje, começando novembro aqui, nosso terceiro encontro, né? Que a gente vai falar dos capitais que faltam, que são o capital humano e o capital de relacionamento. Deixa eu compartilhar aqui a telinha. Que são esses Posso falar uma coisa sobre IA, rapidinho? Claro, não vi que estava com a mão levantada, desculpa. Só para não perder o time. Uhum. Porque na aula de pesquisa e investigação, o Marconi e o André mandaram para a gente um documento chamado Inteligência Artificial, Recomendações Especiais aos Autores. É um PDF. Está lá na pasta do, Desse do encontro. Classroom. Do Classroom, E aí é do Comitê de Ética da ANPAD, tá? Aí Ah, acho que a gente tem que dar uma olhada, né, nesse documento. é. Então, aí o Marconi estava comentando que começou que falou desse assunto, mas ele estava pensando em meio que adaptar essas, porque você viu que ela também, esse grupo cita alguns documentos que falam disso, então meio que a gente compor um pro CRI, mas eu vou ver com eles, assim, que seria basicamente pegando essas referências do que é usado, adaptando para ver para a nossa realidade aqui, né, exatamente o que funcionaria. Mas bom você ter falado disso aí, porque eu vou pegar também e dar uma olhada nesse material. A gente vai aprendendo fazendo assim, porque tem tanta coisa acontecendo, até de as próprias ferramentas que estão de pesquisa, né? Tem surgido algumas que é voltada para pesquisa, né? Você pegar referências, você até escrita mesmo. Então a gente tem que começar, para além dessas que a gente já conhece, né? Já usa o ChatGPT, Gemini e todas as outras, né? O Google Notebook, como é bom para essa parte de pesquisa. Então, assim, né? A gente se adaptando com as novidades. Que eu acho eu sou muito otimista e positiva em relação a isso. Então, voltando aqui, eu como não sei se todos chegaram a ver, porque eu acho que um vídeo que falavam desses temas, eu acho que são importantes para esses dois capitais, assim, né? Falava da vulnerabilidade, quem não viu depois fica
fica aí para ver também. Falava muito da vulnerabilidade da Brené Brown, que é uma autora que eu acho que é bem interessante para a gente pensar. Ela tem não só, os livros são muito legais, assim, agradáveis de ler, e também ela tem muitos vídeos online, inclusive tem um documentário no Netflix. Documentário não, um vídeo assim falando, né? Não sei se chega a ser documentário, né? Mas então tem muito material e ela lançou um livro recentemente também agora que eu não cheguei a ler, mas ela é bem interessante para a gente pensar cada vez mais da importância da gente se mostrar vulnerável, que isso acaba sendo uma força e acaba fortalecendo a confiança. No vídeo também falamos de vieses, que a gente. Algo muito difícil, mas o primeiro passo, algo muito difícil de combater, mas o primeiro passo acho que é reconhecer que temos vieses, porque né, temos toda uma cultura, uma criação, enfim, tudo que é um processo de mudança constante, acho que até geracional, como a gente cria, até eu tenho um filho homem, né, menino, então assim, como a gente se pega reproduzindo coisas que a gente tem que mudar, então eu acho que é um esforço a gente combater os vieses, porque eles são inconscientes, né? A questão da escuta e a questão da empatia, né? São questões aqui que foram abordadas nesse vídeo. Eu queria saber se alguém viu, que quer comentar alguma coisa sobre essas temáticas antes da gente começar e para a gente ir aquecendo, se tem próprias experiências ou pessoais ou na questão do trabalho, né? Algumas empresas já têm comitês aí, ou da questões femininas, né, para mulher, ou mais amplas, né, de diversidade, enfim, né, para saber um pouquinho mais. É, lá na RNP, começar falando até por mim, né, é uma área, até pela sua origem, né, de tecnologia, a gente acaba tendo muita gente de engenharia, de computação, e acaba tendo muito a parte masculina, né, muito presente, porque são ainda profissões que têm um número maior de homens. Então a gente tem alguns projetos, por exemplo, tem um que é lá o Hackers do Bem, que é um treinamento em cibersegurança, que a gente faz alguns eventos específicos. Na verdade, a gente teve dois, assim, para mulheres, para a gente incentivar até a participação delas. E, e olha que curioso, embora o número de alunos, isso é um curso online, e depois ele vai se aperfeiçoando, vai se intensificando de você ter produção de aplicativo, enfim, eu não sei muito bem, não estou tão envolvida na parte técnica, mas eu sei que começa com um número grande, depois vai diminuindo porque vai passando de etapas e depois o número de vagas vai diminuindo. E a gente teve uma premiação dos melhores alunos, e mesmo o número de mulheres sendo menor, foram todas mulheres. E aí a gente fez até algo lá, enfim, comentando até isso e tentando ver como a gente pode incentivar cada vez mais mulheres nessa área de TI. Enfim, e aí eu acho que está cada vez algo mais presente, né, nas instituições, pensar nessa questão da diversidade ou nessa questão da escuta, né, com os funcionários, enfim. Eu queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa do vídeo ou de alguma coisa relacionada a essas temáticas. Tá todo mundo acordando ainda É, ou... eu achei muito interessante aqueles dados sobre produtividade, né? Quanto mais diverso o ambiente, mais produtivo. Achei muito interessante isso. Bom, práticas desse tipo na minha vivência, assim, não tenho práticas assim, nesses sentidos, assim, né? Mas eu sinto muita falta de ter com quem compartilhar, né? Como é que uma coisa mais segura. Eu não me sinto seguro em compartilhar coisas no ambiente de trabalho, por exemplo.
A gente vê, às vezes, todo mundo se descabelando, todo mundo gritando, mas isso não é o. Para mim, não é um ambiente saudável, assim. Eu acho que você espalha ansiedade, desespero, mas não consegue resolver o problema. Então, enfim, na minha prática isso não acontece. As boas práticas não acontecem, né? Uma outra coisa sobre vieses me chamou a atenção porque até na apresentação que nós fizemos do nosso projeto, o Marconi e o André mencionaram que o nosso projeto estava muito enviesado, porque a gente estava focado muito no nosso ambiente de trabalho, com a nossa visão, com a visão que a gente trazia já de lá. Isso foi um start assim, para a gente começar a pensar de uma forma mais ampla, né? De repensar mesmo o projeto e pensar qual vai ser o público-alvo. A gente estava muito focado, então estava bem enviesado. Eu acho que eles até usaram essa palavra. É, e é difícil porque muitas vezes é inconsciente, né? A gente acaba não percebendo, por isso que é bom olhar do outro, né? E diga, Fernando. Para contar um pouco da experiência que eu tenho na Itaipu relacionada um pouco a esse assunto, que lá tem uma divisão, tem uma área específica para diversidade e equidade. Ela é recente, ela foi formada acho que há uns 3 anos, mais ou menos. Então, nesse período tem se desenvolvido algumas iniciativas, né, relacionadas a esses temas, algumas ações para desenvolver, né, iniciativas, ações, buscar a equidade. Até a gente teve numa outra apresentação algo sobre isso que eu quis explorar assim um pouco sobre tinha algumas metas, né, de mulheres na chefia, né, e como que você tenta Uhum, estipular essa meta estabelecer essa meta, né, porque é complexo, né? É um número justo? Não sei, né? E foi através de uma pesquisa de clima, que foi uma iniciativa até desse grupo, né? Dessa divisão, feita do final do ano passado para o começo desse ano, que trouxe um mapeamento. Eles contrataram até uma consultoria externa, que eu achei bem interessante, porque você afasta um pouco esse viés e você tenta deixar isso de maneira mais independente mesmo, né? A pesquisa e dá mais também um pouco de liberdade e confiança para as pessoas responderem. Então, teve um mapeamento bem interessante, assim, e um pouco assustador, né? Assim, a diferença salarial, de percepção de chefias, número de mulheres chefias. Não só isso, né? Com pessoas LGBT também, o quanto elas se sentem uhum. desconfortáveis, o quanto elas se sentem inseguras no ambiente de trabalho, né? Então foi uma pesquisa bem legal, assim, que eu achei e mostrou um pouco a realidade, né? E a ideia é que eles desenvolvam aí iniciativas a partir desses dados que eles coletaram com essa pesquisa, né? Interessante, né? Porque foi até profunda, assim, né? Que geralmente acaba, assim, quantitativos. É, mas bacana saber. Obrigada por compartilhar, Lenise. Então, eu assisti o vídeo, né? A parte que me chamou mais atenção é essa de vulnerabilidade e empatia. E a gente está fazendo as entrevistas, né? E a gente até pergunta como que a empatia ajuda no seu trabalho como líder. Aí todo mundo tem um discurso padrão, né? Muito bom, não sei o quê, mas eu tenho minhas dúvidas se na prática, quando a coisa aperta, vem a empatia, entendeu? Isso ainda fico, se não está ainda um discurso muito corporativo e a hora que a coisa aperta, que vem pressão, se a empatia realmente é posta em, isso não dá para saber, né? Porque todo mundo tem esse o discurso padrão. Eu Senão acho importante, acaba como o Thiago falou, todo mundo se descabelando e ninguém se sentindo seguro, né? Porque, é, enfim. e também esse de mostrar vulnerabilidade, eu acho que tem um limite. Eu acho que ela fala você fala no vídeo, eu acho. Eu não sei se que não é tudo, né? Se expor totalmente. Não é tão, não sei. Eu acho que vai sentindo muito
de como você tá ali no grupo, né? Eu acho que também a chefia diz muito, né? Eu acho que, por exemplo, o nosso departamento lá que está muito remoto, e remoto eu acho que tem que ser muito maduro para ser todo mundo remoto, porque tem essa questão da confiança, de não ficar naquele controle. E a nossa diretora, e também porque a gente capaz de não trabalhar mais, porque também a gente acha muita crítica que não está trabalhando, e ao contrário, a gente acaba às vezes trabalhando mais porque a gente fica, né? E ela é super assim, nessa coisa assim, de estar trabalhando muito final de semana, alguma coisa está errado, e ela demonstra e ela coloca a gente numa situação, eu acho que ela tem essa empatia e tem um jeito dela de dizer, mas que dá segurança e dá maturidade, ela dá o tom para a equipe, né? Eu acho que isso faz muita diferença também, né? De quem está liderando e é o exemplo de como você vai se sentir mesmo. É, acho que é Usha agora, né? Eu te chamo de. É Usha ou Úrsula? Pode chamar de Uchi, que já estou acostumada com esse nome fantasia. Eu costumo dizer que eu tenho razão social e nome fantasia, então está tudo certo. Tá. Eu acho que um relato também um pouquinho pessoal aqui. Eu, em 2022, 2023, eu estive num negócio, né, numa organização, a convite de um grande amigo, para transformar a metodologia de formação que eles tinham numa plataforma. E a base disso tudo eram as dimensões da diversidade. Existe um estudo do Don Beck, depois eu posso passar essas referências para vocês. Ele fala da espiral, né, da dinâmica da espiral, que é muito parecida com a teoria integral. E aí o que a gente vê muito nesses estudos, nessas pesquisas de diversidade e inclusão? É a primeira camada, né, a primeira dimensão da diversidade, que é a demográfica. Mas quando a gente vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, a gente vê que cada ser humano traz consigo muitas camadas que a gente não olha. Quando a gente senta do lado de um colega, a gente olha, num trabalho, por exemplo, a gente olha o que a gente consegue enxergar. A gente só vai saber, de fato, da vida daquela pessoa realmente se a gente fizer 2, 3 perguntas a mais. Se a gente trocar, por exemplo, e aí, tudo bem, para como você está? A resposta, né, geralmente quem pergunta como você está, a resposta primeira é: você está com tempo? Tá, milhões de coisas. Então, eu aprendi muito, inclusive, esse amigo é um homem trans. Só para começo da conversa, era uma empresa focada em promoção da diversidade e inclusão através da formação de pessoas em extrema vulnerabilidade em tecnologia. E aí, uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo todo com eles, duas coisas, na verdade. Uma é que vulnerabilidade é a única ponte para conexão verdadeira, quando você realmente, mas assim, não estou dizendo que é fácil, gente, estou dizendo que realmente quando a gente consegue se vulnerabilizar, tirar as nossas máscaras, nossos medos, etc., nossas defesas, a gente de fato vai conseguir se conectar verdadeiramente, genuinamente. E a outra que eu uso muito é a gente lembrar que a gente é o outro de alguém. Então, enquanto a gente está comentando sobre alguém, tem alguém comentando da gente em algum lugar. Então, a gente é o outro de alguém, né? Isso me trouxe muito conforto, assim, muita tranquilidade e, na verdade, muita consciência também. De, tipo, quando você vai falar, vai julgar, tipo, assim, cara, tem alguém me julgando em algum lugar. Em algum momento desse universo tem alguém me julgando. E aí, trazendo um pouco para o futebol, eu lembrei, o futebol é o projeto que a gente está trabalhando aqui, eu lembrei de um vídeo que a ESPN Woman fez. Eles fizeram um vídeo que era quase como se fosse imagens de atletas distorcidas para que a gente tentasse adivinhar se eram homens ou mulheres. Vocês já viram esse vídeo? Não. Então eu não vou falar mais nada, eu vou mandar o vídeo para vocês assistirem. Uau. Porque é muito chocante a percepção que a gente tem sobre vieses. É muito chocante. Eu vou mandar para vocês. Ah, show. Rafaela. Eu também vou partir um pouco de experiência pessoal, porque eu tive uma experiência de vida assim, muito impactante. E só para dar um contexto, eu sou da Periferia de São Paulo, só que eu estudei numa faculdade via ProUni, então uma faculdade de elite e tudo mais. E desde então eu trabalho, gente, tipo, os colegas do Rio talvez não saibam, São Paulo é uma bolha, São Paulo é uma vila de interior, por mais que pareça assim. As pessoas se conhecem, as pessoas se recomendam umas para as outras, é muito difícil você ingressar assim
nesse mercado profissional de São Paulo, porque o mercado profissional de São Paulo é meio assim, né? E eu tive uma experiência de trabalhar pela primeira vez com uma organização que era da periferia de São Paulo. Então, eu falei, gente, eu vou trabalhar no meu bairro, que eu nasci, cresci, vai ser sensacional. E foi de longe a experiência com maior diversidade no ambiente de trabalho. Tinham várias pessoas de vários lugares do país. Era uma organização que não estava ali no eixo central de São Paulo, era uma organização que estava na periferia de São Paulo e tudo mais. Mas essa experiência me mostrou que empatia e vulnerabilidade é um esforço muito consciente. Porque foi de longe o lugar que eu acho que eu enfrentei mais rigidez e inflexibilidade com umas pessoas com as outras, assim. E o lugar mais focado em resultado acima de bem-estar que eu já vi, assim. E eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, essas pessoas, sabe, eu sei onde elas moram, sabe? A gente mora no mesmo bairro. A primeira experiência que eu tive de falar, não, eu sou de X lugar, e a pessoa saber do lugar onde eu era. E falar, ah, minha tia mora lá, meu parente mora lá. Então, foi o primeiro lugar que eu tive, assim, de que as pessoas eram próximas ali, mais próximas de mim. Mas foi muito difícil, assim, em termos de ficar, porque eu não fiquei muitos anos, né? Não cheguei nem a ficar um ano na empresa. Porque eu fiquei, gente, não é só o background que conta, não é só de onde você veio que conta. É o esforço consciente de não assumir a prática de que a gente precisa só entregar resultado e que as pessoas não né, o bem-estar das pessoas não, no meio do caminho não importam, né? E aí essa para mim acho que foi talvez o maior quebra de viés que eu tive na minha vida, porque eu falei, eu achei que era algo que estava talvez muito associado à classe, ao ambiente em que as pessoas trabalhavam. Eu falei, não, é um esforço consciente de criar um ambiente de trabalho, assim, de criar um ambiente favorável a que as pessoas sejam vulneráveis e empáticas, e você pode ter em qualquer lugar ambiente favorável ou desfavorável a essa empatia e esse bem-estar no ambiente de trabalho. Então, achei legal compartilhar, não vou falar o nome da empresa, mas esse foi, assim, para mim, um grande choque. E aí, quando seus valores não estão batendo com o da empresa, como foi o que você. Tem hora que não dá nem para mudar, tem hora que até tem esforços com mais pessoas para mudar, mas tem hora que você que tem que sair mesmo, como você fez. E enfim, é bem consciente mesmo, e é curioso, né? Porque às vezes as pessoas não estão nem percebendo quão refratárias e como elas estão engessadas naquele comportamento, né? Obrigada por compartilhar, gente. Mas, enfim, vamos passando aqui a campanha, depois vou ver. Aí o TED da Brené Brown. Peraí que o gato se enrolou aqui no fio, saiu. Tem uns vídeos que são bem interessantes. Tem um que eles... como é que é o nome? Tem uma prática que eles falam que é currículo às cegas, que é para você não colocar nada ali no currículo, ou pelo menos que tire, que mostra, enfim, se é feminino, se é mulher, uma foto. E aí eles fizeram um com cegos analisando numa entrevista, que também é bem interessante esse, depois eu vou resgatar. E esses temas, né, como a gente está falando, eu vou falar bem rapidamente aqui, retomar, a gente chegou a falar uma das aulas, acho que são bem interessantes com essas temáticas de humano e relacionamento, né, diversidade e inclusão, ESG, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certificação B. A OLAB, eu botei aqui um link, depois vou compartilhar, mas fala um pouco dessas diferenças, né? O que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade, né? Diversidade é você ter essa multiplicidade, como a Uchi estava comentando. Inclusão é quando ter esse sentimento de pertencimento. Então, o que a Rafaela acho que não teve esse sentimento, por mais que tivesse um discurso de inclusão, não teve de fato, né? E equidade é que assim, nem todos... É você saber que nem todos estão vindo do mesmo lugar, por uma série de fatores, e aí você tem que dar condições diferentes. São as próprias questões de cotas que a gente tem, raciais ou de trans, aqui a UFRJ acho que também incluiu, enfim. Você ter isso porque você parte do pressuposto que nem todos têm as mesmas condições, nem todos vêm do mesmo lugar.
E diversidade pode ser não só a gente fala de gênero, raça, mas pode ser de como classe social, ela falou, de várias, de orientação sexual, enfim, etarismo, a gente tem muito essa questão, né, de etarismo, então enfim, uma série de, vocês sabem aí vários, e a gente tem cada vez mais falando a respeito, mas ainda muitas vezes está no discurso, né? Muita gente compartilha algo parecido, né? Que desigualdade, igualdade é das mesmas condições, equidade, você privilegiar quem está com mais, precisando de mais. E aí tem até esse aqui trouxe, porque eu achei que diferente, desenho universal, você pensar em algo que vá contemplar todos ali, para ninguém sentir que está desigual ali, né? E essa, acho que eu comentei, foi no vídeo, se não foi algo próximo, mas foi algo que a gente usou no projeto que eu trabalhei com a ONU Mulheres com o setor privado, que a gente teve que trazer dados para mostrar que tem ganhos financeiros também. A gente tem que ter, às vezes, captar pelo esse discurso que a diversidade, ela traz benefícios, né? O nome do projeto era Ganha-Ganha, Win-Win, era na América Latina, né? E na Jamaica e os outros países de língua espanhola e no Brasil de português, e aí eram 3 idiomas. E aí, para falar isso, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, a gente tinha muitas pesquisas para mostrar, né, exatamente isso, para tentar convencer essas diretorias de empresas privadas a investirem em ações de equidade. No caso específico da ONU Mulheres, era gênero. Mas aqui está falando de diversidade de maneira geral, né? Não só de gênero, né? Étnica, cultural, enfim. E essa questão de vieses, tem esse baralho, eu não tenho ainda, mas eu achei que tem alguns relatos de pessoas que têm e jogaram, que ele traz, é um joguinho que você tem várias cartas e aí com vários vieses você vai trabalhando e fica até uma dica, assim, eu acho que questões lúdicas de trabalhar essas temáticas mais pesadas pode funcionar. Eu não